servo do Senhor que vai trazer a palavra nessa noite. Dessa noite é a última, né? Mas amanhã tem mais, não é verdade? E desde já quero abençoar os irmãos, amém? Oremos. Senhor meu Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai, nessa noite te pedimos, Senhor, pois o Senhor já tem falado conosco, ó Pai, nas orações, tem falado conosco, ó Pai amado, nos louvores, e ainda mais, ó Pai, te pedimos, Senhor, esteja, Pai, à frente, ó Pai, do nosso pastor Jonatas, ó Pai, usa, Pai, o teu servo como caminho de bênçãos, ó Pai, sobre nossas vidas nessa noite, derramando sobre ele, ó Pai, a unção da palavra, Senhor, abençoada, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus te pedimos, Senhor, amém. Graças a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Amém. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Há uma palavra de Deus para nós nessa noite. Josué, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Somente até aqui, os irmãos podem tomar assento. Essa data a qual nós estamos vivendo é uma data de reflexões. Foi falado nessa noite por algumas pessoas, o último domingo do ano, e faz nós refletirmos sobre todos os domingos que nós passamos aqui, e faz nos refletir também sobre cada oração, sobre detalhes, como que nós temos aproveitado. E pensando nisso, refletindo sobre isso, que Deus me trouxe à memória para pregar na noite de hoje esse texto de Josué, e você já vai entender o porquê. Josué, nesse período, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. A promessa que Deus fez a Abraão, enfim, se cumpriria. Eles estavam à porta de Canaã, apenas precisariam atravessar o Jordão. Só que depois que atravessassem o Jordão, teriam que dizer adeus a tudo que ficou para lá do Jordão. Quando aquele Jordão se fechasse, Israel nunca mais teria acesso àquele outro mundo que eles viveram antes. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, onde nós temos a oportunidade de atravessar o Jordão, mas para isso nós vamos ter que abrir mão daquilo que nos prende ao deserto, aquilo que nos prende a 2024. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Muitas das vezes nós temos em nossa mente assim: 2025 vai ser bom se Deus quiser. De fato se Deus quiser me abençoar. Mas a maior verdade, sabe qual é? Não é que Deus não quer. Você falou isso em 2023, falou em 2024 também, no início, e estava se planejando para falar em 2025, mas eu creio que a sua mentalidade vai mudar hoje, porque Deus, Ele já quer te abençoar. Por que Deus não está mudando o cenário da tua vida? Porque para isso você precisa largar, abrir mão daquilo que ficou para trás.
e nós ficamos presos ao que está além do Jordão. Nós ficamos presos a familiares que ficaram para trás. Josué ficou 30 dias chorando, irmãos, enlutado. E era isso, eles faziam dessa forma. Nós vemos ali em Números que quando Arão morreu também, Arão morre e o povo fica 30 dias enlutado. O problema é que Josué agora, irmãos, ele está de frente para o Jordão, enfim, de frente para receber aquilo que Deus prometeu por intermédio de Abraão, prometeu por intermédio de Moisés, e ele chegou. Só que ele não está alcançando enquanto o coração dele está preso no passado. O coração de Moisés, o coração de Josué é o seguinte: naquele momento, se negava a atravessar, deixando Moisés para trás. Só que Deus disse para Josué: Moisés não é mais problema seu, Josué. Moisés, meu servo, é morto, está comigo. Interessante isso aqui, porque para a nossa sociedade, quando alguém morre, acabou. Mas para Deus não. Moisés, meu servo, morreu, continua sendo meu servo. E ele deixa bem claro: se é meu servo é porque ainda continua vivo. E ele fala: Moisés, meu servo, é morto, agora você conduz esse povo. Ele está querendo dizer para ele: Josué, deixa Moisés para trás e avança o Jordão. E nós às vezes ficamos presos em muitas outras coisas. Às vezes nós não avançamos pensando naquilo que ficou para trás. Meu ano de 2024 foi turbulento. É o pensamento de alguns. 2025 vai ser pior. É o pensamento, é a mentalidade. Então quando nós vamos orar, quando nós vamos se preparar para um ano, nós já se preparamos para o caos, o maior caos da nossa vida. E se você se prepara para isso, não vai receber menos do que isso. Até porque não é porque Deus vai permitir, Deus vai colocar na sua frente o caos, é porque a sua mente está programada para procurar a guerra, procurar o caos. Então, enquanto você não se encontrar em uma situação terrível de caos, você vai procurar um jeito. Você já viu pessoa que está tudo bem, não tem nada acontecendo na vida dela, está tudo numa paz tremenda, ela fica procurando problema, porque é viciada em enfrentar problema. Tem gente que é viciada em guerra, tem gente que é viciada em crise. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos, porque Deus não nos fez para isso. Essa ideia de que a igreja foi feita para sofrer, essa ideia de que a igreja foi feita para ser o carrapato no sapato de Satanás, isso não é verdade, irmãos. Deus na verdade quer que nós se levantemos com ousadia, com autoridade sobre essa terra e marchemos. Ele quer que nós não se embaraçamos com as coisas dessa vida. Eu vou dizer quem que em 2025 vai continuar do mesmo jeito. Eu vou falar, não fique ferido. Sabe quem que vai ficar do mesmo jeito em 2025? Quem ainda está preso no passado, no 2024. As amarguras de 2024 ele vai carregar. Ele vai chegar em 2025 ainda com o pensamento de dar prosseguimento àquilo que ele tem arquitetado para se vingar. Ele ainda vai continuar em 2025 alimentando a mágoa que ele alimentou em 2024. Vai ser o 2025 do mesmo jeito que foi o 2024, se não for pior. Porque a mentalidade tem que mudar. Se você não começar o 2025 com o pé direito, dizendo: esse é o ano que eu vou perdoar quem eu nunca perdoei, esse é o ano que eu vou amar e valorizar todos aqueles que estão do meu lado, mesmo que eu não seja valorizado nem valorizada. Esse ano eu vou acessar o novo de Deus, independente daqueles que quiserem ficar para trás. Porque alguns param porque a família está parando. Alguns chegam diante do Jordão, prestes a receber a vitória.
quando de repente alguém dentro de casa cai. Não estou falando fisicamente, espiritualmente alguém cai, alguém desiste, alguém desanima. Aí isso é motivo suficiente para eu parar também. Se você for desse jeito para 2025, saiba que o seu 2025 vai ser tão terrível quanto foi o 2024. Eu não sei o seu, mas o meu foi maravilhoso. Porque na minha mentalidade, quem iria comandar meu 2024 era Deus, Ele comandou. Não estou falando que eu não passei crise, passei. Mas as crises ainda assim serviram de ensinamento para mim. E hoje, no final de 2024, eu estou aqui exatamente me sentindo muito mais forte do que eu comecei esse 2024. E 2025, como é que vai ser, pastor? Para mim vai ser um ano maravilhoso. Eu não sei o que Deus tem preparado, mas eu estou me preparando para desembaraçar tudo aquilo que ainda estava me prendendo. Vou deixar tudo para trás, tudo que eu não consegui fazer em 2024, eu pretendo fazer em 2025. 2025 eu queria ser mais crente, irmãos. 2024 não consegui ainda. Não consegui ser mais crente. Foi uma luta, não consegui. Mas nesse novo ano eu pretendo atravessar esse Jordão. Eu pretendo nesse ano largar tudo aquilo que me prende, que me atrapalha de acessar esse novo de Deus. E eu vou marchar para dentro dessas águas. Não quero saber o que vai ficar para trás. Não quero saber o que a água vai cobrir. Eu quero atravessar e acessar aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. E nesse texto nós vamos ver que, não vou demorar muito, mas nesse texto nós vamos ver que Josué estava tão desanimado. Talvez alguns aqui estejam dessa forma, tão desanimado que Deus tem que falar com ele 9 vezes. E Deus fala repetidas vezes: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, tu herdarás essa terra. E no meio do desenrolar de tudo que Deus tem falado, vai falando com ele, Deus percebe que isso não está levantando o semblante de Josué. Josué continua caído. Aí Deus, no meio do discurso de Deus, Deus pega e fala: ô Josué, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Não é você, eu vou te dar capacidade de atravessar. Não confie na tua força, Josué. Confie na força daquele que está te dizendo que você vai atravessar. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós não vamos atravessar. Podemos atravessar, mas chegar no novo, não chegaremos. Para refletir, irmãos, o que você tem planejado para o ano 2025? Quais são os seus planos? Já parou para pensar nisso? Quais são os seus planos para 2025? É algo para refletir, irmãos. Porque se você não tem na memória o que você quer fazer, significa que vai ser um ano qualquer. Mentalidade, irmão, tem que mudar. Será o ano que eu vou entrar, eu vou estudar, eu vou entrar na faculdade, eu vou me preparar. Será o ano, não será o ano do desemprego, será o ano que eu irei encontrar o melhor emprego da minha vida. Será o ano que Deus vai preparar o meu ungido para poder casar, ô glória. Será o ano abençoado. Você tem que pensar isso, irmãos. Não fica nesse negócio de YouTube, que nessa época do ano sempre vai aparecer uns profetas aí dizendo as mesmas coisas que falam todo ano. Não fica nisso, irmãos. Todo final de ano vai ter profeta dizendo: oh, lá vem uma praga aí. São os profetas que eu sei lá de onde que vem. Então tome cuidado com isso. Eu já me adoeci muito com isso.
com preocupação, coisas mirabolantes que aqueles profetas trazem todo final de ano. Em dezembro, nós já estamos passando dezembro, e aconteceu nada. Em dezembro vai acontecer uma catástrofe. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu não descreio da palavra de Deus na boca de alguém usado por Ele, desde que esse alguém não queira usar Deus para ganhar ibope, tá? E aí é fácil, é só identificar se é Deus falando na boca dele. Certo dia eu estava ouvindo uma palavra e o homem estava profetizando uma dessas profecias malucas aí. Eu falo profecia maluca, irmão, porque não tem base bíblica. Se a palavra não tem base bíblica, não merece o meu respeito nem a minha atenção. A profecia se baseia na Bíblia. Tem que ter base. E eu ouvindo o irmão pregando e falando que haveria uma grande colheita, Deus ia ceifar, que Deus ia pegar muitos que estão, olha a profecia, olha a audácia, olha a falta de conhecimento do camarada. Esse profeta não frequentou a escola dominical. Ele foi falando aquelas coisas todas, montando aquele castelo de coisas mirabolantes, e de repente ele fala: muitos que estão descansando no seio de Abraão. Aí não, aí ele forçou, porque se está descansando lá, já era, passou. É Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Chegou lá, já era, tem um abismo entre ele e o inferno e o Hades. Mas aí o camarada teve a audácia de dizer que muitos que estão descansando lá serão envergonhados. Como isso, irmão? Não tem condição. Aí quando eu ouvi aquilo, primeiro eu estava até assustado com a profecia, mas quando chegou nesse ponto, falei: tá explicado, é da carne. Falei: misericórdia. Então, irmãos, tome cuidado com isso. Saiba discernir a voz de Deus. O que Deus tiver que falar com você, Ele pode falar através da internet? Pode. Mas por que Deus vai usar a internet, sendo que Ele tem crente do teu lado, que pode, o crente do teu lado que Ele pode usar para falar com você? Por que isso? Por que essa necessidade? Então que nós tenhamos uma mentalidade, irmãos. Tira os seus olhares do caos e coloca na sua mente que esse ano será melhor. Será o ano que você vai viver a sua família, vai aproveitar a sua família da melhor forma possível, porque de fato a gente não sabe o que pode acontecer. Não. Mas eu não falo isso não pode nos amedrontar. Isso não pode nos amedrontar. Esse ano, quantos que morreram? Mesmo preocupando ou não se preocupando. Aliás, Cristo vai dizer em Mateus 6 que a preocupação não aumenta nem um côvado, nem a distância do dedo do meio até o cotovelo de um homem. A sua preocupação não aumenta nem, vamos dizer, nem 51 centímetros da sua vida. É o que Jesus está dizendo. Meu filho, você pode se preocupar, mas a sua preocupação não vai mover nem 51 centímetros da sua de vida a mais ou a menos. Não vai alterar nada. Por isso ele fala: pare de preocupar. Pare de se preocupar com o dia de amanhã. Cada dia trará o seu mal. Ao invés de se preocupar, irmãos, faça como Pedro diz: lança sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuidou de mim nesse ano. Ele cuidou de você também? Cuidou, você está aqui, né? Isso é maravilhoso. É saber que Deus está cuidando do povo dele. Mas uma coisa nós precisamos deixar claro. Eu falei de manhã, e nós estamos falando de abraçar a promessa. Esse texto refere-se a isso. Quando Josué e Israel encontraram-se com a promessa que Deus fez lá atrás. Só que eu digo para os irmãos: quem tem promessa de Deus morre ou não morre?
Eu vou dizer uma maneira de alguém morrer com promessa: se desviando do caminho do Senhor. Eu disse de manhã e eu repito agora: se você se afastar, se desviar do caminho do Senhor, da rota que Ele te deu, da direção da promessa para a qual Ele te trouxe à terra, a sua vida se torna inútil na terra, podendo ser colhida a qualquer momento. Por mais duro e terrível que isso seja, eu não falo coisa, irmãos, ainda mais com a força que eu estou falando, sem eu ter convicção do que eu estou falando. Quando o templo, quando a glória de Deus, a presença de Deus saiu de Israel, a Bíblia diz que o templo foi abaixo. O templo hoje somos nós. 1 Coríntios 6:19 fala que nós somos o templo do Senhor. Aquele que destruiu o templo do Senhor será destruído pelo Senhor. Então eu pergunto para os irmãos, nós vemos que o templo do Senhor se manteve lá enquanto a idolatria se manteve. O templo do Senhor se manteve lá enquanto a guerra, o caos se instaurava sobre Israel. Mas o templo do Senhor foi destruído, caiu abaixo, quando a presença do Senhor saiu dele. Então, se o Espírito Santo sai de mim, sai de você, não faz sentido você permanecer vivo. E eu preciso falar agora de maneira bem específica. Eu tenho que enfatizar essa palavra. Se você não botar o seu pé na mira da promessa, você corre um sério risco de morrer antes do tempo. Perdão, eu sei que isso é frustrante, mas isso é evangelho. E a gente tem alguns casos na Bíblia. Temos. Se nós se desviarmos da promessa, hoje eu estou aqui, pastor, pregando, eu sei qual é a minha promessa, mas se eu sair fora dela, eu não tenho por que estar vivo. Jaziel, eu não tenho por que estar vivo. Você entende? Sua mãe, imagina sua mãe orando por você fervorosamente, mas você mesmo assim vai lá e se torna impossível, se torna inevitável. A promessa é descredibilizada. O Isaac, Samara, estou falando com os jovens que estão aqui hoje, e não só os jovens, todos irmãos, nós, é consciência. Se eu me afasto, eu perco a validade da minha vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, isso não é uma ameaça, isso é Bíblia. E a gente poderia passar um grande tempo aqui dizendo sobre homens que morreram antes do tempo. Isso é bíblico, pastor? Então me prova, um versículo bíblico, está lá. Não seja demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. Provérbios. Se Deus está falando para você, abandona os vícios, porque o meu templo precisa ser habitado. O meu templo, o teu corpo não é teu, é o meu templo. E para eu habitar dentro desse templo, você precisa jogar por terra os vícios, porque o meu corpo, o meu templo não pode ter sujeira, não pode. Abandona a prostituição, a fornicação, porque o meu templo tem que ser santo. E você vai ornamentar esse templo como, irmãos? Coração. Você entrava dentro do templo, olha que coisa linda, irmão. Tenta fotografar na sua mente. Pensa numa imensa tenda. Você passava pela primeira porta, só os levitas entravam ali, porque era o lugar onde Deus descia. Nesse local os levitas pegavam o cordeiro e colocava o cordeiro sem mácula. Colocava ele no altar de 4 pontas, que simbolizava a cruz, 4 pontas. Ele imolava o cordeiro, o sacerdote, o levita não. O sacerdote pegava, dava o sangue ao sumo sacerdote.
O sumo sacerdote se lavava na pia de bronze que havia antes de entrar no santo lugar. Depois que ele se lavava, aquela água misturada com sangue, ficava água e sangue. E não tem como não se lembrar quando aquele soldado fere Jesus, o que sai dele é água e sangue, diz as Escrituras. Ele entrava, acessava, e o que tem? É o que tem que ter dentro de você, no âmbito físico. Sabe o que tem que ter, o que tem que ter na nossa vida? Trava a língua. Sabe o que tem que ter? Tem que ter pia de bronze. Tem que ter altar, sacrifício. O sacrifício, sabe o que é, irmãos? Eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer, por amor a Deus. Não quero ir na igreja, pastor, eu quero ficar em casa, chega, está dando tudo errado para mim. Mesmo assim eu vou me sacrificar. Eu queria estar dormindo nessas horas, pastor, porque o senhor foi inventar oração. Mas você entrega para Deus, você acorda e vai. Isso você está no âmbito do quê? Do átrio. É o que você movimenta aqui, ó, o corpo. Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos meus, Romanos 12:1, que apresenteis os vossos corpos, não é cordeiro, é você, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando desse movimento exterior. Precisa louvar o nome do Senhor. Com as minhas atitudes, eu preciso louvar ao nome do Senhor. Mas aí vamos andar. O que tinha ali fora? O altar, onde você sacrifica o teu eu todo dia. Depois, a pia de bronze. Isso aqui é tremendo, porque a pia de bronze, a Bíblia vai dizer o material que ela foi feita. Bronze, obviamente, mas por dentro ela foi feita com espelhos das mulheres. Quando o sacerdote ia se lavar, a água somada ao espelho fazia refletir a imagem dele, para que ele visse, se olhasse antes de entrar e ver se ele estava em condição de para entrar no santo lugar. Enquanto ele se lavava, ele percebia: tem uma sujeira aqui, e ele começava a limpar. Aí eu pergunto: tem pia de bronze aí? Para você entender mais, Tiago capítulo 1 versículo 22 vai dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. E ele vai mais: porque o homem que ouve a palavra do Senhor e não pratica, é como o homem que olha no espelho, mas vai embora e se esquece do que viu. Ele está dizendo: tem pia de bronze? Tem palavra aí, irmãos? E quando eu digo tem palavra, eu não estou falando teologia. Teologia é importante, mas eu estou dizendo da genuinidade da palavra. Porque tem crente analfabeto de teologia, mas que Bíblia ele ama, e está na cabeceira, e está no trabalho, e está em tudo quanto é lugar. Ele abre, lê e se apaixona. Ele abre, lê, chora e ouve Deus falar através da palavra somente. E deixa eu falar de uma vez, aproveitar que foi para esse campo. Mas se você precisa, para ouvir Deus falar, de alguém apontando o dedo no teu nariz e dizendo: assim diz o Senhor, você é mais do que uma criança ainda. Está na hora de crescer. Paulo vai dizer que leitinho é para criança, mas logo que nós se tornamos adulto, nós temos que receber um alimento sólido, temos que receber um alimento mais pesado, temos que receber um alimento que vai nos manter de pé verdadeiramente. Uma coisa eu percebi: não é porque a minha cara não é muito amigável, porque eu acredito que a minha cara é meio amigável, eu acredito que a minha cara é um pouco amigável, eu creio. Ninguém olha para mim e pensa: nossa, nem vou falar com ele, porque olha
A expressão é de um homem muito bravo. Não, eu creio que ninguém pensa isso, porque eu rio, brinco com todo mundo. Não é por isso. Mas eu lembro que passou anos até um profeta falar comigo, porque eu via profeta falando com um monte de gente na igreja o ano inteiro, e eu arrebentado. Comigo nunca. Aí eu fui perguntar para Deus por quê. Por quê, Senhor? Aí ele perguntou para mim: por quê? Precisa? A resposta de Deus para mim queimou no meu peito quando eu fiz essa pergunta, sentado nessa cadeira, enquanto eu tocava a minha guitarra. A resposta de Deus foi: por quê? Você precisa que alguém fale? A minha palavra não tem sido evidente diante de ti? E eu saí daqui com o coração alegre aquele dia. Eu não ouvi nada de Deus falar através da pregação naquele dia, não. Mas eu recebi a palavra de Deus aonde eu estava, através dessa pergunta, e eu saí saltando. Naquele dia eu tinha preparado uma palavra, coração meu queimava, e eu falei: hoje eu vou receber uma oportunidade, porque está queimando aqui. Quando o pastor não me deu, eu entristeci em primeira instância, mas depois eu percebi que aquela palavra na verdade se enquadrava exatamente no que eu estava vivendo. Eu falei: essa palavra era para mim. Então eu entendi que Deus fala conosco através da sua palavra. E eu entendo que um crente nunca vai deixar de ser menino, se ele precisa de alguém para alimentá-lo ele todo dia. Leia a sua Bíblia, irmãos. Leia e tenha prazer na Bíblia. Há um texto que eu amo muito, de Salmos capítulo 37, versículo 4, que desenha o que tem que ser o evangelho para você. Não é religião não, irmãos. Não é religião. Sabe o que o evangelho tem que ser para nós? Sabe o que a palavra tem que ser para nós? Sabe o que Deus tem que ser para nós? Deleita-te no Senhor. Deleitar, sabe o que é, irmãos? Ter prazer. É a mesma palavra que ele usa para dizer que nós, os seres humanos, temos deleites que não são agradáveis, deleites que são carnais, e ele fala: desses vocês se afastam. Mas é a mesma palavra. Quer dizer o quê? Tenha prazer, tenha desejo, ambicione querer cada dia mais e mais de Deus sobre a sua vida, porque sem esse desejo nós vamos ser meros o que, irmãos? Nós não vamos crescer, irmãos. Vamos continuar sendo crianças, meninos na fé. E nós queremos viver um ano novo, né? E não há ano novo sem vida nova. Não há ano novo sem mente nova. Se você quer um ano novo, a sua mentalidade vai ter que mudar. Já aproveita e vai já estudando o que você precisa mudar. Amanhã é segunda-feira, ainda dá tempo. Para quando chegar lá na sede, na oração, e você for colocar os projetos, você não colocar projeto mentiroso. Colocar projetos que você pensou, pesou na balança e falou: eu vou conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tome cuidado. Ame a promessa, ame o Senhor Jesus sobre todas as coisas, e deseje sempre como a criança deseja o leite materno, estar na presença do Senhor em oração. Que nós esse ano venhamos crescer, irmãos. Eu quero ver a juventude dessa igreja crescer. Eu creio fielmente que essa mocidade ainda não cresceu ainda, não veio pessoas ainda e ficaram, exatamente porque nós ainda não temos estrutura para lidar. Eu creio que esse grupo das irmãs ainda pode encher mais. Eu creio que Deus irá trazer pessoas comprometidas para estar conosco. Para isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa agora. Vamos aproveitar que o pastor está abrindo o coração.
Para isso nós precisamos largar de ser criancinha. Um culto, eu estou aqui feliz. Outro culto, morri. Cadê o irmão? Fulano de tal. Estava feliz, glorificando e pulando. Aí você olha para a cara do camarada, desanimou. O que um homem desse vai alcançar? Infelizmente nada. A mudança de mente é necessária. Louvado seja Deus. Eu estou sendo mais pausado do que o normal, porque eu creio que a palavra é para ser assim hoje. Mas nós precisamos, antes de atravessar esse Jordão, entender, irmãos, haverá riscos. Haverá. Eu não vou mentir para você. Haverá riscos, haverá. Se você quer ser um crente verdadeiro, haverá riscos imensos. Mas se Deus te chamou como homem, como mulher de Deus, e você está apegado a Ele, você vai continuar, não haverá impossibilidades para você. Serva a Deus incondicionalmente, porque Ele te amou incondicionalmente. Deus não colocou um precedente: eu vou te amar se você... Não. O amor de Deus não. Para salvar tem condição, mas para amar, irmãos, Deus nos amou incondicionalmente. Me deu o seu filho. Eu pergunto para você: quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão, irmãos, por favor. Deixa eu te conhecer. Amamos a Deus. Mas aí eu pergunto: o que você tem dado a Ele? Hein? O que você tem dado a Ele? Agora eu vou melhorar, que eu vou colocar pelo menos uma esperança na situação. O que você pretende dar a Ele esse ano com esse amor? Tem o Isaac aqui, o baterista nosso. Ofereceu o melhor louvor, né, Isaac? Eu vou oferecer o meu melhor louvor ao Senhor. Vou bater com aquela bateria ali, vai soltar faísca do poder de Deus. Eu creio. Fora aquilo que Deus ainda tem na vida dele, que Deus vai revelar. Mas eu falo isso, Deus tem com todos nós, irmãos. Nós precisamos se levantar. Eu vejo uma igreja prostrada, e o meu coração pastoral às vezes dá vontade de chorar, porque eu vejo a igreja prostrada. Eu vejo uma igreja que é inconstante, uma igreja que precisa se levantar para fazer a obra de Deus. Se nós não se levantarmos, como que nós vamos ganhar aqueles que estão lá fora? Como que nós vamos ganhar a nossa família para o Senhor se nós não temos postura, posição, se nós não temos firmeza na palavra? Sendo que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre no mesmo lugar. Então, para esse ano de 2025, tenha isso em sua mente: firmeza. Não balança nem para lá e nem para cá, vai vir vento, você permanece firme, fiel. Porque se você permanecer, Deus irá te proporcionar uma boa travessia do Jordão, e você irá acessar o novo de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite. Que Deus em Cristo abençoe todos nós, em nome de Jesus. Antes de eu dar os anúncios, irmãos, eu gostaria de chamar todos os obreiros aqui à frente. Eu gostaria que fechasse lá o portão. Eu gostaria